me conectando nessa hora com o Dr. Sebastião Domingues, que é o editor da coluna Na Visão, aqui do portal da SP Rio+, que já vai aparecer. Ficou um rescaldo aqui da Preta, que participou. Aliás, você depois que terminar a transmissão, volte, né? Reveja o vídeo com a entrevista da Preta, que ficou muito interessante. A gente batendo papo e conversando um pouquinho sobre essa festa tão tradicional aqui da nossa região, a festa da colônia italiana de Quiririm. Agora sim, Sebastião Domingues aparece aqui no meu vídeo. Doutor Sebastião, seja bem-vindo, muito bom dia. E sim, estou com fome, doutor Sebastião. Bom dia. Falou em comida, o Rodrigo já se antecipou lá na outra entrevista. E você descobriu qual é o horário do desfile lá, Rodrigo? Começa a abertura oficial às 8 horas, às 7 horas da noite, mas no site a gente coloca direitinho aqui até o final da transmissão a gente coloca direitinho a programação. Mas uma criançada lá para ver, eles vão gostar. Que bacana. Muito bem, doutor, vamos então iniciando. Você vê que eu fiquei tão empolgado que até não dei bom dia no começo, né? Eu fiquei com aquela cabeça, não, aqueles nhoques, aquelas lasanhas, aqueles pratos típicos da Itália. Falei, caramba, meu Deus. Então vamos focar novamente aqui no jornal. Bom, vamos falar de política? Vamos falar do caso do deputado Daniel Silveira. Ontem, o deputado admitiu que deixou de usar a tornozeleira eletrônica, questionado por jornalistas, enquanto circulava ali pelos corredores do Congresso Nacional. O parlamentar disse que nem era para ele ter utilizado o equipamento. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária, lá do Distrito Federal, o equipamento instalado no parlamentar está descarregado desde o último dia 17, viu? Silveira recebeu a tornozeleira no dia 31 de março, após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ter determinado multa diária caso o deputado seguisse resistindo a esse monitoramento. Na semana passada, Silveira foi condenado pelo STF à perda do mandato, dos direitos políticos e a 8 anos e 9 meses de prisão por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do Supremo e a instituições do Estado. Doutor Sebastião, pode tirar a tornozeleira sem autorização? Aí tem duas questões, José. A primeira delas é o seguinte, como é que tira, né? Porque parece que não é fácil tirar a tornozeleira, tá? Porque ela, obviamente, é feita de forma que você não possa tirar. Ela é lacrada, né? Quer dizer, teve aí uma violação de um próprio público, porque a tornozeleira pertence, acho que no caso dele, à Polícia Federal, né? O Zé Guilherme, ontem eu ouvi um comentarista falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim, veja bem, a República está parada discutindo Daniel Silveira, como se ele fosse uma pessoa relevante de interesse realmente nacional para a República do Brasil. E quem é Daniel Silveira? Quando você vai procurar, Zé Guilherme, ele era um cobrador de ônibus que foi demitido por insubordinação, entrou na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Na Polícia Militar do Rio de Janeiro, ele teve 26 prisões, ele vai para a cela e fica preso, e 54 detenções, onde você fica recluso dentro do quartel. E acabou sendo expulso da PM por insubordinação. Então, veja bem, ele tem um perfil provavelmente patológico de não atender a ordens. Provavelmente ele tem um conflito com o pai dele aí, alguma coisa assim, mas ele, por princípio, ele como pessoa, ele não quer se submeter a ordens. E usar a tornozeleira ou qualquer outro tipo de coisa desse tipo são ordens judiciais. E a ordem judicial, Zé Guilherme, não se discute. Se cumpre e se contesta judicialmente, mas você tem que cumprir. Inclusive no artigo 330 do Código Penal, isso é considerado um crime, você desobedecer a uma ordem judicial ou de um funcionário público, na verdade, um oficial de justiça, etc. E tal. Então, conclusão, está tudo errado. Primeira questão. Segunda questão, ele não poderia tirar porque a ação lá, a pena que ele foi submetido ao STF por 10-1 ainda não está em trânsito de julgado, ou seja, não acabaram-se todas as prerrogativas da defesa de interpor
qualquer tipo de questionamento contra a decisão do STF. Também não foi publicada. Então, e aí vem a questão do indulto. Quer dizer, a rigor, o Jair Bolsonaro não poderia nem ter proposto o indulto, porque ele só é cabível depois que efetivamente a sentença é promulgada e publicada no Diário Oficial. Então tem uma antecipação de coisas aí. Então, no momento, está valendo a pena que ele está sujeito, está valendo as medidas cautelares, que uma delas é usar a tornozeleira. Lembrando que durante o uso da tornozeleira, quando ele usou, ele também foi para festa, coisa que ele não podia fazer, saiu de casa fora do horário, quer dizer, ele só desobedece. Ele é uma figura que basicamente a função dele é desobedecer. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é o benefício para a nação brasileira de um presidente da República querer indultar uma pessoa que tem um comportamento desse tipo? Quer dizer que o presidente da República apoia uma pessoa que desobedece o judiciário. Se a medida é certa ou errada, você vai discutir judicialmente, mas você não pode simplesmente desobedecer. Então é muito, muito ruim isso aí. Eu não lembro se está nessa pauta também discutir a questão do indulto do Bolsonaro. Mas podemos falar um pouco do indulto. Então, a questão do indulto passa por duas questões, né? A primeira delas, como eu já falei no começo, é que, na verdade, a sentença não havia sido promulgada, né? Nem não havia sido publicada, então foi intempestiva a posição do Bolsonaro. A segunda delas é o seguinte: quando você rouba um carro e é penalizado a 5 anos de prisão, e eu te dou um indulto, o fato de eu roubar o carro não deixou de existir. Você me deu um indulto da pena, porque eu estou morrendo, porque eu estou velho, porque eu tenho filho para sustentar. Então tá bom, você não precisa cumprir a pena, mas o julgamento, a condenação pelo fato, o crime não deixa de existir. Então, de cara, não há nenhum questionamento sobre o fato de que ele vai perder a inegibilidade. E aí vamos ter um outro problema, porque o Bolsonaro vai dizer que estão perseguindo, aquela história toda que a gente já conhece, né? E a outra questão que tá se discutindo muito, que vai criar um problema, né, Zé Guilherme, é a questão de que o crime que ele cometeu, que basicamente é de ofensa à democracia, está previsto dentro dos fatos, dentro dos crimes, que não são passíveis de graça, não são passíveis de indulto, porque é um crime contra a instituição, contra o STF, assim como seria um crime contra um Congresso, caso fosse contra o Congresso, ou contra o presidente da República, caso fosse o caso do presidente da República. Então, nós vamos ter um problema aí, porque o STF, a tendência é que o STF, tirando lá 1 ou 2 ministros que foram indicados pelo Bolsonaro e são pau-mandados dele, a grande maioria provavelmente vai querer derrubar o indulto. Quer dizer, vai querer considerar inconstitucional. Então aí está aí o seu Daniel Silveira, essa pessoa impoluta, essa pessoa que é um exemplo para a juventude brasileira em termos de comportamento, é uma pessoa íntegra, uma pessoa assim maravilhosa, criando toda essa confusão provocada pelo nosso presidente Jair Bolsonaro. É isso aí, Rodrigo. A Polícia Federal irá investigar o disparo acidental feito pelo ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, no aeroporto de Brasília, na última segunda-feira. O disparo foi feito após uma tentativa falha de descarregar a arma perto dos balcões de atendimento. Os estilhaços atingiram uma funcionária, mas sem gravidade. Segundo especialistas, o ex-ministro não seguiu as regras da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, no manuseio da arma, já que o descarregamento é responsabilidade do passageiro e deve ser feito em lugar seguro, sem colocar outras pessoas em risco. A polícia afirmou que liberou o Milton Ribeiro, já que a arma estava em situação regular, mas vai informar o Exército para que tome providências que considerar necessárias. O ministro tinha que descarregar num outro local seguro. Cometeu descarregar outras coisas também, né? Ô, Zé Guilherme, é o seguinte, né? Vamos falar português, claro. Isso aí, no mínimo,
é uma atitude irresponsável. Isso é o mínimo. Para começar a conversa, é uma atitude irresponsável. Além disso, você acrescenta que é um pastor evangélico, que teoricamente prega o amor e não a guerra, certo? Quer dizer, teria que ter uma postura de não violência. Quando você se propõe a ter uma arma como colecionador, que a maior parte das pessoas que têm arma em casa tem nessa condição, você é avaliado pelo Exército. Avaliado, que eu digo, é você, pessoa, comportamento. Quer dizer, eu sei porque eu tenho um amigo que tem armas e tal, o Exército foi na casa dele, conhecer a casa dele, a família dele, para saber se ele tinha condições de guardar a arma com segurança, etc. e tal. Então, o mínimo que se espera é que essa pessoa, que inclusive não tem motivo para ter arma, para andar armado, que essa pessoa perca o direito de ter arma, porque ele já mostrou que ele não tem condições de ter a posse de uma arma de fogo, porque ele é irresponsável. Isso já está provado. Vamos aguardar o que o Exército vai fazer. Se o Exército vai... Porque se fosse com você ou comigo, Zé Guilherme, você pode ter certeza que a gente ia perder esse direito, pelo menos ia ter a suspensão desse direito. Isso é a segunda coisa. A terceira coisa é o seguinte, que a norma da ANAC, a norma de porte de armas, é bem clara. Você tem que descarregar a arma antes de chegar ao aeroporto. Se você chegar ao aeroporto com a arma carregada, você tem que desarmá-la em local apropriado, que todo aeroporto tem a Polícia Federal tem uma sala onde você faz esse descarregamento de forma segura. O senhor ex-ministro da Educação, Zé Guilherme, quer que eu repita, não? Ministro da Educação, pastor evangélico, é um irresponsável e teria que pagar por isso. Espero que realmente a funcionária que foi machucada entre com processo contra ele, porque essa brincadeira aí podia ter matado uma mãe de família, podia ter matado um pai de família que está lá trabalhando no aeroporto e fica sujeito a esse tipo de irresponsabilidade. Rodrigo. Dirigentes da Terceira Via se reuniram nesta terça-feira para discutir a possibilidade de um projeto único entre os partidos. O MDB, o PSDB, o Cidadania e o União Brasil acordaram que apresentarão em 18 de maio um candidato único à presidência. Eles anunciaram que devem ter um novo encontro em breve para formalizar a lista de critérios que serão levados em consideração para a tomada dessa decisão. Sr. Sebastião, o senhor ainda acredita que há tempo de um nome para a Terceira Via? Está falando comigo, Zé Guilherme? Sim. Esse assunto eu vou te contar, meu Zé. É a tal história, né? Se estão adiando tanto, né? É porque não tem um consenso, não tem uma ideia firme, central, que possa coordenar essa organização, né? E do jeito que a coisa vai, daqui a pouco só vão decidir em julho, né? Ou então no segundo turno, eu não sei. Mas o que eu achei positivo nessa história toda aí é o seguinte, né? Se realmente eles têm a intenção de oferecer uma terceira via viável, na minha opinião, não é possível deixar o Ciro Gomes de fora. Por quê? Porque o Ciro Gomes tem 9, 10% da intenção de votos e ele pega uma parte da esquerda importante que está descontente com o Lula, né? Então, não pode deixar o Ciro Gomes de fora. Agora, provavelmente, nenhum desses partidos aí vai querer o Ciro Gomes como candidato a presidente. Porque eles querem cada um indicar o seu, né? E o Ciro Gomes, não sei se tem personalidade para ser vice. Então é uma situação complicada, né? O que me parece é que o João Dória realmente está fora da história, né? Porque eles estão afirmando que o João Dória quer ser protagonista e tal. Ele começou as propagandas na televisão do PSDB. Ele acha que de uma forma mágica, né, se chamando de João na televisão, ele vai pular dos 3% para 10%. E não vai, né? Porque a rejeição dele é muito alta. Então, Zé Guilherme, só nos resta aguardar para ver o que vai acontecer, porque realmente essa terceira via, na minha opinião, o espaço dela está cada vez menor, né? Aguardemos. Muito bom. Grande abraço, obrigado. Rodrigo. Doutor Sebastião, obrigado. Obrigado pela mais uma vez participação. A gente se reencontra na semana que vem. Boa semana, doutor. Falou, boa tarde para vocês, bom dia, boa quarta-feira. Muito bom.